o Governo Federal e o Instituto Federal do Amazonas, com realização do Espaço Curupira e produção Projeto Maloca Acessível, apresenta mais uma obra com acessibilidade comunicacional. Capa do livro: Maria Lúcia Tinoco Pacheco, Fabiana Ferreira da Silva, Jamile Galvão Sampaio. Audiodescrição: Primeiros passos na sala de aula. 2023. Capa do livro: Audiodescrição: Primeiros passos na sala de aula. Fundo amarelo. Na parte superior centralizado, o nome das autoras: Maria Lúcia Tinoco Pacheco, Fabiana Ferreira da Silva, Jamile Galvão Sampaio. Abaixo, em letras grandes, em maiúsculo e negrito, o título: Audiodescrição. Sob ele, o subtítulo em letras menores: Primeiros passos na sala de aula. Da metade à parte inferior da capa, num tamanho grande, há a ilustração de uma mulher de pele clara, cabelos castanhos, lisos e compridos, com uma franja. Ela está sobre um fundo com várias formas arredondadas em tons de amarelo claro e estrelas brancas que a rodeiam. A mulher usa óculos escuros e está com a mão tocando no queixo, com uma expressão pensativa. Ao lado direito da mulher, acima da cabeça dela, há um balão de pensamento na cor branca. Dentro dele, há a ilustração de um curupira. O curupira tem pele clara, cabelos vermelhos espetados e usa uma saia de folhas verdes. Atrás dele, há formas verdes com estrelas brancas ao seu redor. No canto inferior direito, há um selo com o símbolo universal de acessibilidade da ONU, indicando que este livro possui acessibilidade a pessoas com deficiência. Acima do símbolo, a palavra acessível. Sobre as autoras: Maria Lúcia Tinoco Pacheco, natural de Benjamin Constant, licenciada em Língua e Literatura Portuguesa. É também redatora, mestre pela Universidade Federal do Amazonas, UFAM, doutora pelo Programa de Pós-Graduação Sociedade e Cultura na Amazônia, UFAM, e professora do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas, IFAM, instituições nas quais integra o Grupo Multidisciplinar de Estudos e Pesquisas sobre Inclusão e Cidadania, IFAM, e o Núcleo de Antropologia Visual, UFAM. Fabiana Ferreira é de Santarém, oeste do Pará. É formada em Comunicação Social com habilitação em Jornalismo pelo Centro Universitário do Norte, Uninorte, com a monografia Os recursos de acessibilidade para surdos e cegos nas TVs públicas, no Amazonas, segundo as normas da ABNT. A pesquisa resultou na produção do Manual de Acessibilidade para a Televisão, junto com a jornalista Jamile Galvão. É proficiente na língua brasileira de sinais, Libras, Prolibras. Atua como tradutora, intérprete da língua de sinais, TIOS, e no ensino da Libras. Jamile Galvão é natural de Manaus, assessora de imprensa e tradutora de língua inglesa. Começou a se interessar por acessibilidade ainda na faculdade de jornalismo, quando, juntamente com Fabiana Ferreira, decidiu dedicar suas pesquisas e estudos para aprofundar o conhecimento na área. O trabalho específico com a audiodescrição iniciou quando percebeu a paixão que tinha pelo poder que as palavras possuíam de modificar e melhorar a vida de outras pessoas. Sumário. Capítulo 1. Deficiência e acessibilidade. Página 19. Sobre a deficiência. Página 19. Panorama da deficiência visual. Página 19. Sobre a acessibilidade. Página 21. Capítulo 2. A audiodescrição. Página 23. Mas afinal, o que é audiodescrição? Página
23. Breve história da audiodescrição, página 23. Componentes da AD, página 24. Capítulo 3. A imagem, a descrição e a audiodescrição, página 27. Começando pela imagem, página 27. A imagem na descrição, página 27. O texto da audiodescrição, página 30. Plano de escrita da audiodescrição, página 30. A linguagem da audiodescrição, página 32. Capítulo 4. A audiodescrição e o ambiente escolar, página 39. As possibilidades inclusivas da AD na escola, página 39. A AD na minha sala de aula, página 40. Formas de usar e fazer AD, página 45. Conclusão, página 49. Referências, página 50. Apresentação. Caro leitor, Audiodescrição, Primeiros Passos na Sala de Aula é um livro que nasce com o propósito de ampliar o uso da tecnologia assistiva no ambiente educacional. Nesse sentido, procurará, ao longo de toda a sua construção textual, dialogar sobre o recurso da audiodescrição, com todos os sujeitos da comunidade escolar, especialmente com os educadores, de modo que eles possam ver as possibilidades inclusivas dessa ferramenta no seu dia a dia. Organizado em 4 capítulos, o livro traz noções gerais sobre a audiodescrição enquanto ferramenta de inclusão pedagógica de discentes com deficiência visual, público primeiro deste recurso, como também inclusiva daqueles que apresentam déficit de atenção e deficiência intelectual. Para além das noções gerais e técnicas que envolve essa tecnologia assistiva, apresentamos também aos docentes experiências com a audiodescrição possíveis de serem feitas na sala de aula. E com o desejo de oportunizar sua utilização nesse ambiente, exemplificamos os diferentes modos de fazê-la na escola, por meio dos recursos de que a comunidade dispõe. Além de impresso, o livro também se faz conhecer por meio de mídias diversas e outras linguagens inclusivas, a fim de atingir um número maior de educadores que se ocupam com a inclusão hoje. Na versão em vídeo desta obra, além da audiodescrição e narração, há também a inclusão da língua brasileira de sinais. Esse produto é mais uma contribuição social do Projeto Curupira, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas, IFAM, para a promoção da acessibilidade da pessoa com deficiência, como parte de um conjunto de ações do APOEMA, Núcleo de Tecnologia Assistiva, IFAM. Contribuir de maneira significativa para as boas práticas educacionais, no sentido de alargar qualitativamente o processo de inclusão de alunos com e sem deficiência no ambiente da escola, tem sido uma empreitada constante daqueles que pensam a educação no Brasil. E a inclusão, lembremos-nos, constrói-se também por meio das novas tecnologias que fazem parte do mundo de hoje. Conhecê-las, portanto, faz-se necessário. Boa leitura. Maria Lúcia Tinoco Pacheco. Introdução. No panorama da inclusão, que ainda se encontra em andamento, muito se pode visualizar. Discussões são fomentadas,
leis são criadas, políticas públicas procuram atender às demandas e passam a ser implementadas. Há, portanto, um grande esforço coletivo que une sociedade civil e governo, no sentido de legitimar o processo inclusivo posto na ordem de nosso cotidiano. Entendemos também que aquilo por que nos debruçamos e empreendemos tarefas várias, no momento não traz um fruto imediato, embora algumas ações sejam odiernas e já apresentem resultados parciais. Significa dizer, em outras palavras, que estamos trabalhando para uma inclusão que, de fato, somente tomará corpo e alma em um tempo futuro, do modo como a preconizamos. No que se refere à educação especial, nesta parcela do que chamamos inclusão, os avanços e as conquistas já estão postos. O momento agora é de levar aos outros que estão iniciando o percurso, por razões de diferentes ordens, o que já conquistamos. É hora mesmo de democratizar o conhecimento alcançado e promover a troca de experiências. No cenário inclusivo, no bojo desta fase nova para uns e já consolidada para outros, ganham grande importância as ferramentas promotoras de inclusão. A tecnologia assistiva, cuja nomenclatura geral agrega tais suportes, vem por força da questão da acessibilidade, ganhando espaços cada vez mais significativos em áreas onde se faz necessária. Muitos recursos de acessibilidade, que nessa perspectiva se fundem com a noção de tecnologia assistiva, já estão em uso e provam sua eficiência. Alguns nascem em certo contexto e são direcionados para outro, em função das possibilidades que sua utilização aventa. É o caso da audiodescrição, que no Brasil tem se apresentado de modo mais frequente, na forma de produtos culturais, peças de teatro, programas de TV, exposições, entre outros. E, por conta dos resultados positivos, tem se apresentado também em outras áreas, seja como produto turístico, passeios, visitas, seja como produto esportivo, jogos, lutas, competições, seja como acadêmico, palestras, seminários, congressos. Mais recentemente, tem estabelecido uma interface no campo educacional, sobretudo com contribuições na área da deficiência visual. Transformar o visual em verbal é a principal função da audiodescrição, AD. Um instrumento de mediação que utiliza recursos da tradução para descrever imagens em palavras, misturando, sobretudo, a narração com a descrição. Na educação, a audiodescrição contribui para a inclusão escolar, permitindo aos alunos o acesso ao conteúdo imagético e amplia seu entendimento e suas oportunidades de conhecimento. É necessário, portanto, fazer com que mais educadores conheçam esse recurso e tragam-no para sua prática pedagógica diária. Nessa perspectiva, a escola inclusiva passa necessariamente pela comunidade escolar, no que se refere aos seus recursos humanos. O professor, por ser o responsável direto pela acolhida do aluno em sala de aula e por estabelecer com este uma relação de conhecimento, de construção humana, necessita ampliar suas estratégias de ensino, de modo a possibilitar a inclusão de todos os seus alunos, e dentre eles os com deficiência visual. A audiodescrição é, portanto, para além da imagem falada, uma ferramenta que coloca a pessoa cega como sujeito de seu contexto, uma vez que permite a ela visualizar o espaço em que se insere, seja ele físico, como a sala do cinema, seja virtual, como as imagens do cinema. Ela possibilita a ele a autonomia e empoderamento. E a escola é o primeiro espaço social que deve promover de maneira contundente a inclusão. Disso somos todos conscientes. Página 19. Capítulo 1. Deficiência e acessibilidade. Sobre a deficiência. Antes de conhecermos a audiodescrição, também conhecida pela sigla AD,
é preciso resgatar algumas questões que tratam da deficiência e, por conseguinte, da acessibilidade, a fim de reconstituir o cenário no qual esse recurso nasce. E o que você conhece sobre a história da deficiência? Que tal ampliar sua compreensão sobre o tema? Contribuição 1. Assista ao vídeo Visão Histórica da Deficiência, de Pedro Morgado, disponível no QR Code, e procure responder com seus colegas de trabalho as indagações feitas. Escaneie. A deficiência é um assunto antigo em nossa sociedade e, ainda hoje, é uma problemática que exige das pessoas uma postura inclusiva. Uma postura inclusiva estabelece, por sua vez, mudança de comportamentos, tomada de atitude e, sobretudo, demanda de nós conhecimento acerca da realidade da deficiência com a qual nos deparamos em nossos ambientes. Não há como incluir sem conhecer o outro, sem ouvi-lo, sem comungar das necessidades e dos enfrentamentos diários da pessoa com deficiência. E, sob esse prisma, a deficiência urge com uma demanda a ser pensada, em suas especificidades e nos contextos em que vive. Sem esta compreensão, corremos o risco de continuar a exclusão. A audiodescrição, como já o sabemos, surgiu na forma de um produto, em um contexto cultural, a fim de atender a pessoa com deficiência visual. A começar pela ideia de que para essa parcela populacional, a visualização dos cenários em que se encontra é de extrema relevância para sua mobilidade e compreensão. Entende-se a importância do conhecimento sobre a deficiência. Mas o que compreendemos sobre o contexto da deficiência visual? Panorama da deficiência visual. As primeiras definições para a cegueira foram registradas em 1966 pela Organização Mundial da Saúde, OMS, quando, durante uma pesquisa, 66 diferentes tipos de definições sobre a cegueira foram utilizadas para fins estatísticos em vários países, norteando assim as pesquisas na área da deficiência visual. Em 1972, um grupo de estudos sobre a prevenção da cegueira da OMS propôs normas para a definição de cegueira. Isso ajudaria na padronização das anotações dos valores referentes à acuidade visual. As definições, conceitos e comentários sobre a cegueira foram registrados no relatório oficial do 4º Congresso Brasileiro de Prevenção da Cegueira. Volume 1, página 427-433, Belo Horizonte, 1980. O documento foi um trabalho em conjunto com a American Academy of Ophthalmology e o Conselho Internacional de Oftalmologia. A expressão deficiência visual se refere ao aspecto que vai da cegueira até a visão subnormal ou baixa visão. O decreto número 5.296/04 define cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica. Baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica. Os casos nos quais a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou menor que 60 graus, ou a ocorrência simultânea de quaisquer das condições anteriores. O conhecimento a respeito sobre as diferenças entre os níveis da deficiência é bastante relevante para que se possa estabelecer um relacionamento com a pessoa cega e ou baixa visão. Muitas vezes, entender a forma como a cegueira se estabelece ajuda no desenvolvimento de técnicas assistivas. Uma pessoa diagnosticada como cega é aquela que apresenta ausência total da visão, ou seja, a mesma não tem nem a percepção luminosa presente. Já a baixa visão, ou visão subnormal, é caracterizada quando a pessoa consegue identificar vultos e contar dedos a uma curta distância. Existe também aquela que possui apenas a percepção entre claro e escuro e pode identificar a direção de onde provém a luz em ambientes com projeção luminosa.
Percebe-se que existem diferentes níveis de deficiência visual e que nem sempre todas consistem na perda total da visão, e sim em diferentes limitações visuais. Logo, no que se refere ao ambiente de escola e trabalho, a inclusão da pessoa com deficiência visual dependerá da compreensão destes níveis. No Brasil, de acordo com a pesquisa do Censo 2010, feita pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, figura 1, há mais de 45,6 milhões de pessoas com deficiência. O estudo considerou a deficiência quanto ao gênero, à faixa de idade, ao lugar onde a pessoa com deficiência morava, à raça ou cor. População residente por tipo de deficiência, Brasil, 2010. Pelo menos uma das deficiências investigadas. 45.606.048. Visual, 35.774.392. Auditiva, 9.717.318. Motora, 13.265.599. Mental intelectual, 2.611.536. Figura 1. População residente por tipo de deficiência, IBGE, 2010. O resultado apontou que a deficiência visual é a mais frequente no país quando comparada às outras deficiências. Cerca de 35 milhões de pessoas, ou seja, 18,8% da população, declaram ter dificuldade de enxergar. Dentre estes, homens perfazendo 16,0% e as mulheres 21,4%. É um número significativo. E como vive essa parcela da população brasileira? Contribuição 2. No documentário Ver Além, disponível no QR Code, você conhecerá a história de pessoas com deficiência visual e o modo como pensam sua deficiência. Escaneie. Sobre a acessibilidade. Agora que concebemos o cenário da deficiência visual no Brasil, vamos falar sobre acessibilidade? Acessibilidade é o termo utilizado para definir os mecanismos que possibilitam as pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida a terem acesso, de uma forma independente, a espaços, mobiliários, equipamentos urbanos, edificações, serviços de transporte, sistemas e meios de comunicação, bem como acesso à informação. De modo geral, podemos classificar a acessibilidade em 1. Arquitetônica, criação de rampas, cabines telefônicas baixas, semáforos auditivos, mobiliário e banheiros adaptados exemplificam essa tipologia da acessibilidade. 2. Atitudinal. Ajudar uma pessoa cega a atravessar a rua da maneira correta e respeitar as vagas de estacionamento exclusivas para pessoas com deficiência, usa-se também a sigla PCD. PCDs no plural. São atitudes inclusivas. Está diretamente relacionada ao meu comportamento inclusivo diante do outro diferente de mim. 3. Pedagógica. Ler um texto com fontes maiores desde que se tenha baixa visão. Ter um computador para responder às questões de prova na impossibilidade de não poder escrever manualmente são exemplos desse tipo. 4. Comunicacional. Ter um intérprete de Libras, no caso de ser surdo, obter informações em braille na entrada das instituições e, dentro delas, ler por meio de audiobooks, por exemplo, fazem parte deste contexto. O recurso da audiodescrição, se bem observarmos, envolve pelo menos 2 destes momentos que caracterizam a acessibilidade. O primeiro, e mais geral, é o comunicacional, que trata diretamente dela enquanto um produto cultural comunicado. Em outro lado, está o pedagógico, que além de ser ferramenta visualizada em conteúdos didáticos, pode se constituir também em uma atitude pessoal. Contribuição 3. Assista ao vídeo Alunos com deficiência auditiva visitam o Teatro Amazonas, disponível no QR Code, e veja como se dá a acessibilidade cultural por meio da acessibilidade comunicacional. Escaneie.
Página 23. Capítulo 2. A audiodescrição. Mas afinal, o que é audiodescrição? A audiodescrição, para Frank Silva, consiste na transformação de imagens em palavras para que informações-chave transmitidas visualmente não passem despercebidas e possam ser acessadas por pessoas cegas ou com baixa visão. 2010, página 23. Podemos compreendê-la ainda, de modo mais científico, como uma atividade de mediação linguística, como uma modalidade de tradução intersemiótica, produtora de um vocabulário da imagem que possibilita ao outro que não vê uma construção de sentido. Este recurso tem como principal objetivo promover o acesso das pessoas não videntes aos produtos audiovisuais, possibilitando assim uma convivência igualitária, por meio da qual se faz valer o direito ao acesso à informação, esporte, cultura e lazer. Mas, por ser uma atividade que faz uso tanto da audição quanto da visão, a AD também pode colaborar significativamente para a aprendizagem escolar daqueles alunos que veem, mas não percebem com detalhes aquilo ao que estão sendo apresentados. É o caso das PCDs com comprometimento intelectual e dos alunos com dislexia. A audiodescrição, pois, parte da ideia de que uma imagem, seja ela estática ou não, tem um conteúdo a ser comunicado, e esse conteúdo tem um significado e mantém com um contexto no qual está inserida, uma unidade de sentido. Então, quando permite à pessoa que não vê estabelecer conexões, enxergar por meio das palavras, torna-se um recurso de acessibilidade. Sob esse prisma, ela é uma tecnologia assistiva na medida em que se apresenta como um instrumento de acesso. E, embora sua utilização ainda esteja em suas primeiras décadas de desenvolvimento ao redor do mundo, sendo ainda muito mais novo no cenário brasileiro, os resultados obtidos com sua utilização são bem significativos. Breve história da audiodescrição. A audiodescrição foi apresentada pela primeira vez, de acordo com as referências de que se tem notícia, no ano de 1975, nos Estados Unidos, quando o norte-americano Gregory Fraser apresentou sua dissertação de mestrado, Master of Arts, na Universidade de São Francisco. Somente depois desse período, diversos estudos e pesquisas foram desenvolvidos com a AD, e os seus resultados possibilitaram a expansão do recurso e o desenvolvimento de novas técnicas para teatros, museus e cinemas dos Estados Unidos, durante meados da década de 80. No Brasil, a AD fez sua aparição ao público em 2003, durante o festival Assim Vivemos, Festival Internacional de Filmes sobre Deficiência. Logo depois, em 2005, o primeiro DVD audiodescrito foi lançado. Era o filme Irmãos de Fé. Em 2007, a peça Andaime ofereceu ao vivo o recurso da AD, e em 2008 ela chegou à televisão, por meio de uma propaganda comercial da marca Natura. O primeiro espetáculo de dança com o recurso foi exibido em 2009, em Salvador. No mesmo ano, em Manaus, foi realizada a primeira ópera audiodescrita do Brasil, Sansão e Dalila, durante o 13º Festival Amazonas de Ópera, e desde então vem adentrando outros espaços. Seus horizontes de utilização continuam se alargando. Apesar de ter surgido no contexto da arte e do entretenimento, hoje a AD tem feito interseção com outras áreas, sendo a educação uma delas. Agora que já compreendemos o que é audiodescrição, passemos então a conhecer seus componentes do ponto de vista mais técnico. Estamos nos referindo àquela que já vem sendo feita nos espetáculos, nas mostras culturais, nos eventos esportivos e acadêmicos. Componentes da AD. A audiodescrição é uma técnica assistiva composta por diversos elementos que possibilitam a sua produção. Por isso, para que se compreenda como fazer a AD, é necessário entender cada componente de sua estrutura. Vamos conhecê-la, então? O audiodescritor deve considerar que todo usuário da AD
é capaz de compreender um evento visual, independente de ser pessoa com deficiência visual, adventícia ou congênita, de ser criança, jovem ou adulto, de ser homem ou mulher, de ser oriundo de classes sociais mais ou menos abastadas. Deve evitar atitudes paternalistas e condescendentes, porém respeitando as necessidades dos indivíduos, clientes do serviço da audiodescrição. O audiodescritor não deve esquivar-se do contato físico. Às vezes é necessário para relacionar-se com o usuário da audiodescrição. Deve traduzir a imagem com objetividade, fidelidade, fidedignidade, sempre transmitindo o conteúdo sem censurar ou editorar. Não deve emitir juízo de valor em relação ao conteúdo da obra, interpretar, emitir opinião, sons, entoações, expressões de aprovação ou desaprovação ao conteúdo audiodescrito. O narrador. Pessoa responsável por narrar o roteiro da AD, seja pré-gravado ou ao vivo. No momento da narração, este deve sempre procurar manter uma voz neutra, que não demonstre emoção, para evitar sugerir ao deficiente visual mais do que o necessário. Essa postura do narrador deve ser ressaltada, porque é a pessoa com deficiência visual. Empregamos para esse termo a sigla DV, que poderá constar em outros momentos da leitura do livro. Que deve construir o caminho para a compreensão e gestar suas próprias sensações. O narrador pode ser ou não a pessoa que fez o roteiro. O consultor em AD. Pessoa responsável por avaliar o produto, sendo importante ter conhecimento sobre a audiodescrição para apontar as possíveis problemáticas da AD produzida. Essa função deve ser desempenhada por uma pessoa com deficiência visual. O roteiro. Ferramenta utilizada para nortear a audiodescrição do produto a ser consumido. É no roteiro que ocorre a organização das palavras a serem utilizadas durante o processo da audiodescrição. Os roteiros se modificam em função da imagem ou do cenário a serem audiodescritos. A seguir, veremos dois modelos de roteiro, texto, de imagens. O primeiro é o de uma imagem estática e o outro é de uma cena cujas imagens estão em movimento. Vamos a eles! Roteiro A. Imagens estáticas. A seguir, uma tabela com dois quadros, um ao lado do outro. No primeiro, sob o título Imagem, há uma ilustração de um livro aberto com vários desenhos acima dele. No quadro ao lado, sob o título Audiodescrição, está o seguinte roteiro de AD proposto para a imagem ao lado. Audiodescrição. Fundo branco. Na parte inferior, ao centro, um livro aberto revela suas páginas. Acima do livro, no lado esquerdo, há uma montanha fria, da cor azul, coberta por neve. Uma lua amarela, dormindo com seu chapéu de listras azuis e roxas, com estrelas douradas ao seu redor, e um dragão de escamas vermelhas e asas amarelas que está sorrindo. No lado direito, um castelo de pedras cinzas com portas e telhados vermelhos. Próximo a ele, há um unicórnio rosa, com uma crina em tons de roxo e vermelho, e um sol radiante em tons de amarelo e dourado, com nuvens azuis e brancas ao seu redor. Roteiro B. Imagens em movimento. Roteiro da AD, de Corisco e Dada editado. Time Code. Tempo destinado para a cena, na qual a audiodescrição deve encontrar um espaço para ser feita. 17 minutos, 3 segundos, 16 milésimos. A. 17 minutos, 6 segundos, 16 milésimos. Audiodescrição. Lampião. O compadre desmamou a bezerrinha em Corisco. Deixa. Corisco vira o rosto. Time Code. 17 minutos, 7 segundos, 30 milésimos.
A, 17 minutos, 11 segundos, 4 milésimos. Audiodescrição. Mãos colocam uma película no projetor. Falar quando aparecerem as mãos. Rubrica. Fonte: Ceoane, Alexandra I. Araújo, Vera L.S., 2011, página 5. O roteiro B refere-se a um filme. O filme é, em seu sentido mais amplo, uma imagem cheia de componentes, os quais podem ser audiodescritos. Um filme, uma peça, uma ópera são, portanto, produtos culturais que apresentam imagens em movimento, que permitem a audiodescrição. Importante: no roteiro B, aparecem palavras destacadas. Você sabe o que elas significam nesse modelo de roteiro? Deixa. É a última fala do personagem antes de entrar a audiodescrição. Serve para indicar ao narrador quando voltar a falar. Rubrica. Pode aparecer na área destinada ao áudio e entre as imagens também. Elas devem ser claras, diretas e objetivas, para que todos os profissionais da equipe de produção possam entender aquilo que o autor quer dizer. Há 2 tipos de rubrica. Rubricas de ação, descrevem o que acontece em cena. Rubricas de tonalidade, descrevem os estados emocionais das personagens e o tom dos diálogos e falas. Contribuição 4. Para conhecer outros modelos de roteiros para a audiodescrição, consulte o livro Ver com Palavras, disponível no QR Code. Escaneie. Página 27. Capítulo 3. A imagem, a descrição e a audiodescrição. Começando pela imagem. O vocábulo imagem tem diferentes acepções devido à sua trajetória histórico-social. Com Platão, foi tomada em sentido filosófico e se traduzia por ideia, no sentido de cópia. Em 1225, d.C., foi definida como representação artificial de pessoa. Em 1315, ganha a denominação de reflexo de espelho. Em 1374, aparece como imagem mental. Em 1908, conheci o termo impressão pública. Da origem latina, tem-se o termo imaginare, que além de imaginação e fazer semelhante, significa formar uma imagem mental de algo. No contexto da audiodescrição, podemos entender imagem, portanto, a partir deste último conceito. Podemos formar uma imagem mental de uma cena, um cenário, uma fotografia, uma obra de arte, uma pessoa, um prédio, etc. Um cenário. Foto colorida de um porto fluvial. Na parte de cima da foto, vê-se um céu azul claro com nuvens. Abaixo dele, no centro da imagem, está o porto, onde se vê barcos e plataformas às margens do rio. À esquerda, o rio de cor escura reflete o azul do céu. No canto direito, pode-se ver uma mata verde e areia próxima ao rio. Uma fotografia. Foto colorida. Ao fundo, a fachada e parte da lateral e da cúpula do Teatro Amazonas. No centro, a frente de um Fusca branco. Fotos de Stanley Mozart, no Pexus. Para este recurso, a imagem pode ser compreendida como tudo aquilo que é passível de ser visto pelos olhos humanos. Esteja isso que enxergamos em movimento ou não. Significa, pois, que tudo que vemos pode ser audiodescrito. A imagem na descrição. Na escola, todos nós aprendemos que a descrição é um tipo de texto que tem como principal movimento humano a observação, seguido da seleção. Significa dizer que descrever exige que nós, humanos, sejamos observadores e selecionadores do objeto, aqui é a imagem, e da perspectiva com a qual iremos trabalhar para descrevê-lo.
Como nosso mundo de imagens é plural, nem todas elas nos chamam atenção. E quando nos propomos a descrever, ainda que de forma objetiva, faz-se uma escolha que, de modo geral, passa pela nossa experiência pessoal e subjetiva. Isso é o que chamamos de perspectiva. Para que um objeto, imagem, seja bem descrito, considere nele: visualizar a forma global, observar as partes, detalhar os pormenores. A organização do texto deve seguir esse percurso, do geral para o particular. Devemos descrever suas características mais marcantes, as impressões sensoriais que melhor o distinguem, e uma dimensão essencial da descrição: a perspectiva do descritor diante do objeto. A descrição pode apresentar-se sob duas formas, conforme vimos em nossa vida escolar. São elas a descrição objetiva e a descrição subjetiva. Vamos recordar? Na descrição objetiva, depois de selecionada a perspectiva, descrevemos o objeto escolhido, usando um vocabulário que não deixe margem para dúvida sobre aquilo que queremos dizer. Para uns, a descrição objetiva é a reprodução fiel do objeto. É a visão das características do objeto: tamanho, cor, forma, espessura, consistência, volume, dimensões, etc. Segundo uma percepção comum a todos, de acordo com a realidade. Por isso, ter uma precisão vocabular é importante. A seguir, a imagem de uma flor e, ao seu lado direito, a seguinte audiodescrição proposta para a imagem. Uma flor rosa, de perfil, com folhas verdes em seu caule. A flor está desabrochada e inclinada para a direita. Ao fundo, há galhos e folhas de outras plantas desfocadas. Foto de Guzzle no Pexels. Na descrição subjetiva, que é uma forma de apreender a realidade interior do objeto, a imagem anterior seria descrita assim: uma flor com pálidos tons de rosa, em suas dramáticas pétalas, está no auge de sua florescência, numa espera interminável por seus polinizadores famintos, por seu doce pólen. Inclina-se e ali os espera, convidativa, usando de seu hipnotizante aroma e sua graciosa formosura. O objeto, nesse tipo de descrição, é transfigurado pela sensibilidade do descritor. É a reprodução do objeto como ele é visto e sentido naquele dado contexto. A descrição subjetiva apresenta um modo particular e pessoal de o escritor ou relator sentir e interpretar o que descreve. O texto, portanto, procura traduzir as impressões que o descritor tem da realidade do objeto. Logo, não há exatidão. O que importa é transmitir a impressão que o objeto causa ao observador. Comparando, teríamos: descrição subjetiva, substantivos abstratos, adjetivos antepostos, linguagem conotativa, linguagem com função poética, impressionismo, perspectiva literária artística, visão pessoal e parcial, captação imprecisa, frases elaboradas. Descrição objetiva: substantivos concretos, adjetivos pospostos, linguagem denotativa, linguagem com função referencial, expressionismo, perspectiva técnica, científica, geométrica, visão fria, isenta e imparcial, captação exata, frases curtas, ordem direta. E o texto audiodescritivo? O texto audiodescritivo aproxima-se mais do primeiro modelo, pela busca da exatidão, mas ao contrário dele, a perspectiva do objeto não é tão fechada. No texto da AD, as informações audiodescritivas buscarão englobar o objeto nos ângulos possíveis a fim de situar mais o seu leitor. Leia agora como ficaria o texto audiodescritivo da imagem da flor. Foto colorida de uma flor na cor rosa.
caule longo e folhas pontiagudas verdes. A flor está desabrochada e inclinada para a direita. Ao fundo, há vários galhos e folhas de outras plantas desfocadas. Em relação à descrição objetiva, o texto em AD traz elementos novos, como a coloração da fotografia, tamanho do caule e aspecto das folhas. Diferente da descrição subjetiva, o texto em AD não se faz por meio de uma escrita, que mostre uma visão poética do objeto. Isto é, não há impressões nem busca criar sensações várias sobre a imagem. O texto da audiodescrição. Um dos principais desafios para quem faz a audiodescrição é saber se adequar à linguagem impessoal e detalhista do discurso utilizado nessa ferramenta. A subjetividade sempre esteve presente no dia a dia das pessoas, e aprender a não fazer o uso da mesma e, principalmente, a não estender as próprias impressões para os outros é uma barreira inicial a ser trabalhada. A subjetividade, portanto, é algo que deve ser extinguida do texto audiodescritivo, pois o mesmo deve ser coeso, evitar exageros, erros gramaticais, regionalismo, além de sempre procurar audiodescrever fidedignamente apenas aquilo que se está vendo, para que não haja ruídos na comunicação. A fim de atingir seu objetivo, que é possibilitar àquele que não vê a construção da imagem a partir da narração feita pelo audiodescritor. O texto da AD deve guiar-se por alguns parâmetros. O primeiro refere-se à estrutura e o segundo, à linguagem. Vamos a eles? Plano de escrita da audiodescrição. Toda tipologia textual, independente do gênero, tem uma forma sob a qual se apresenta. Na AD, o texto se organiza a partir da visão geral e segue para aspectos particulares da imagem a ser adaptada. Didaticamente, poderíamos dizer que sua escrita comporta-se estruturalmente no plano a seguir. Abaixo há um triângulo invertido de cores que variam do azul escuro no topo, verde no centro e laranja na ponta. O triângulo é dividido em partes com a seguinte ordem de palavras de cima para baixo: Imagem, plano geral, quem mais atributos, ação mais como, o que mais atributos, quando, onde. O modelo que ora apresentamos, proposto pela professora Lúcia Tinoco, é exclusivo deste livro. Embora já existam outros parâmetros, julgamos que aqueles os quais nos foram apresentados em outras leituras são complexos para a área educacional, e dessa forma, acabam por não subsidiar o audiodescritor na perspectiva da docência. Partindo-se da imagem, a escrita da AD busca, nessa ordem: 1. Situar a imagem no contexto amplo. 2. Apresentar as personagens, quem e suas características, quando existirem. 3. Apresentar a ação das personagens. 4. Mostrar quem sofre a ação das personagens, o que. 5. Informações, quando, onde, por exemplo. Aplicando o plano de escrita sugerido à imagem, temos: imagem de uma flor rosa inclinada para a direita. Ao seu lado direito, o seguinte plano proposto para a imagem: plano geral, foto colorida. Quem? Uma flor. Atributos: em cor de rosa, com caule longo, folhas verdes e pontiagudas. Ação: aparece e inclina-se. Onde? À frente de outros galhos e folhas de plantas. Quem? Galhos e folhas ao fundo. Ação: aparecem. Onde? Ao fundo da folha escrita. Foto de Guzul, no Pexels.
Vamos ver outras imagens e visualizar a estrutura da qual falamos anteriormente? Imagem de uma centopeia e, ao seu lado direito, a seguinte audiodescrição proposta para a imagem. Imagem colorida de uma centopeia na cor preta, da cabeça à cauda, movimentando-se sobre pedras de diferentes tamanhos e cores, que variam do cinza ao marrom. Suas patas formam um padrão ondulado na extensão de seu corpo durante sua locomoção. Foto de Diego Concepción no Pexels. Imagem de um gato e, ao seu lado esquerdo, a seguinte audiodescrição proposta para a imagem. Imagem colorida de um gato listrado, em tons de marrom e preto, andando sobre um playground, suspenso em tons de bege, projetado para gatos. O gato está com um brinquedo em sua boca. O brinquedo é branco e em sua extremidade tem penas que imitam um pássaro. Foto de Arina Krasnikova no Pexels. Contribuição 5. Para você fazer sozinho. Considerando o plano proposto para a escrita da AD, faça a audiodescrição da charge a seguir. Charge colorida em 3 quadrinhos. No primeiro, há um rapaz cadeirante de perfil. Ele tem pele clara, cabelos claros, usa camisa verde e calça amarela e está segurando um jornal onde se lê o título Emprego. No segundo quadrinho, o rapaz está se locomovendo em sua cadeira com pressa, sorrindo e segurando um pequeno pedaço de papel. No terceiro quadrinho, o rapaz se depara com um aviso em uma parede onde se lê a palavra Vaga para deficientes. Dentro de uma seta vermelha, a palavra Entre. A seta aponta para uma escada. O rapaz faz uma expressão de aflição e confusão. Fonte. Correção de redação Enem. Estude. A linguagem da audiodescrição. Além da estrutura, o texto da AD se efetiva na escolha adequada das palavras, na posição que elas vão ocupar na escrita e também por meio de algumas marcações linguísticas específicas a serem usadas na composição textual, como verbos e pronomes. Para fazer uma escrita correta na AD, a linguagem deve acompanhar alguns princípios fundamentais e evitar certas construções. Veja a seguir nos quadros o que devemos usar e o que deve ser evitado nessa produção. Usar. Frases curtas e nominais, de preferência. Frases objetivas. Terceira pessoa do singular. Descrição a partir do plano geral. Pronomes indefinidos quando algo é mencionado pela primeira vez e os definidos quando algo já foi mencionado. Marcadores temporais para situar o consumidor de AD no espaço-tempo do contexto histórico narrado. Em audiodescrições infantis, linguagem simples e direta, sem diminutivos. Evitar. Frases complexas, orações compostas. Frases subjetivas. Expressão nós vemos. Descrição do particular para o geral. Pronomes possessivos, seu, seus, sua, suas. Diminutivo na audiodescrição voltada para o público infantil. Linguagem regional. Antecipação de imagens ou ações, salvo com extrema necessidade. Importante. É necessário também que o audiodescritor estude a imagem e o contexto do produto antes da audiodescrição, em caso de ela ser ao vivo, para melhor utilização do vocabulário acerca do tema tratado. Utilize como referência de perspectiva a localização do cego e ou baixa visão. No caso da audiodescrição de personagens, no entanto, use como referência a perspectiva de imagem, objeto, pessoa. Em caso de curto espaço de tempo para realizar a AD, procure sempre pesar a importância dos elementos, que devem ser audiodescritos de acordo com sua relevância contextual. Para fixar.
Audiodescrição da capa do livro Menina Bonita do Laço de Fita. Fonte da imagem: Menina Bonita do Laço de Fita, Scooby. Imagem da capa do livro. Abaixo dela, a seguinte audiodescrição. Imagem de capa de livro. Na parte superior, um retângulo na cor rosa com o nome Ana Maria Machado, em letras brancas. Abaixo, em letras azuis e em tamanho maior, destaca-se o título Menina Bonita do Laço de Fita. No canto inferior da capa, a imagem pequena de um barco com um casal de crianças, seguido da logomarca da editora, Ática. Ao lado, a imagem grande de uma menina e um coelho. Ela é afrodescendente, tem cabelos pretos, usa franja e várias tranças com fitas vermelhas e miçangas azuis nas pontas. Usa um colar colorido e blusa branca. Tem olhos pretos, lábios grossos em cor vermelha e dentes superiores grandes. Ela sorri e olha para o coelho de cor branca. Orelhas longas e que também tem dentes grandes. Ele olha para ela com as pálpebras semicerradas e segura o rosto entre as mãos, enquanto apoia os cotovelos sobre uma bancada. Corações pequenos e vermelhos sobem como balões da cabeça do coelho. Na parte inferior da capa, um retângulo na cor rosa, com letras brancas e pequenas, a palavra Ilustrações e abaixo dela a palavra Cláudios, na mesma cor, em tamanho maior. Que tal relembrarmos o esquema? Abaixo, há um triângulo invertido de cores que variam do azul escuro no topo, verde no centro e laranja na ponta. O triângulo é dividido em partes com a seguinte ordem de palavras de cima para baixo. Imagem, plano geral, quem mais atributos, ação mais como, o que mais atributos, quando, onde. Plano de escrita da audiodescrição da capa. Menina Bonita do Laço de Fita. 1. Plano geral. Imagem da capa de um livro e o que ela contém. Informações. 2. Quem? Menina e coelho. 3. Atributos da menina. Apresentação das características físicas da menina e depois dos seus adereços. 4. Atributos do coelho. Apresentação de suas características físicas. 5. Ação. A troca de olhares, o movimento dos corações. 6. Onde. Uso de locuções adverbiais, na parte superior, na parte inferior. No exercício do estilo de escrita da AD, como ocorre geralmente com todos os outros tipos de textos, é necessário também fazer rascunhos até que ele fique próximo daquilo que pretendemos comunicar. Leia, a seguir, os primeiros textos audiodescritivos dos professores da Rede Municipal de Ensino de Presidente Figueiredo, do Estado do Amazonas, construídos durante uma oficina de formação promovida pelo projeto Apoema, MCTI, em parceria com o projeto Arumã, SECAD, ambos do Instituto Federal do Amazonas. Imagem 1. Refere-se ainda à imagem da capa do livro Menina Bonita do Laço de Fita. A imagem é a capa de um livro. Na parte superior, um retângulo vermelho escrito nome, Ana Maria Machado, na cor branca e na parte inferior. Outro retângulo na mesma cor escrito Ilustrações Cláudios. O título do livro é Menina Bonita do Laço de Fita, impresso na cor azul. A imagem é de uma menina negra de cabelos crespos, com franja em modelo Rastafari, com laços vermelhos nas pontas, olhos pretos e grandes, colar de miçangas coloridas e blusa branca. Ao lado direito, um coelho branco, de olhos vermelhos, com os cotovelos apoiados em uma bancada, olhando para a menina, enquanto de sua imaginação partem vários corações, e a menina olha para o coelho. Ao lado esquerdo inferior da capa, a logomarca da editora, Ática, e acima dela uma figura de um barco à vela, com um casal de crianças. Texto modificado, comentários e sugestões da equipe de formadores.
É aconselhável começar sem o artigo. Exemplo: imagem da capa de um livro. Na parte superior, também houve confusão com as cores. A cor dos retângulos é vermelha e não rosa. Seria interessante reescrever alguns trechos, como, ainda na parte superior, o título escrito em letras azuis. E a menina olha para o coelho branco de olhos vermelhos do seu lado direito, que também a olha de volta, enquanto tem as mãos nas bochechas e cotovelos apoiados em uma bancada. Da sua cabeça partem vários corações. Imagem 2. Família. Imagem colorida de 4 pessoas, 2 adultos e 2 crianças em suas costas. A seguir, as seguintes audiodescrições propostas para a imagem. Fonte da imagem: Shutterstock. Texto audiodescritivo. Imagens de 4 pessoas. Uma mulher de pele branca, cabelos louros, de blusa na cor rosa, com uma menina nas costas, pendurada no pescoço. Também de pele clara, cabelos castanhos claros e de bermuda jeans azul. Um homem com pele clara, cabelos pretos e curtos, blusa lilás. Às suas costas, um menino de pele clara e cabelos pretos e blusa verde, todos juntos com um sorriso no rosto. Ao fundo, imagem borrada de árvores. Texto modificado, comentários e sugestões da equipe de formadores. Para a equipe de formadores, o texto foi bem escrito na perspectiva estrutural da audiodescrição, carecendo apenas de alguns ajustes. Assim, o texto poderia ter o seguinte formato: imagem com 4 pessoas. Uma mulher de pele branca, cabelos louros, traja blusa de cor rosa. Ela traz nas costas, pendurada ao pescoço, uma menina de pele clara, cabelos castanhos claros, usando bermuda jeans azul. Um homem com pele clara, cabelos pretos e curtos, usa blusa lilás. Às suas costas, um menino de pele clara, de cabelos pretos, vestido de blusa verde, todos juntos com um sorriso no rosto. Ao fundo, imagem borrada de árvores. Imagem 3. Mapa do Brasil. Ilustração colorida do mapa do Brasil. Abaixo, as seguintes audiodescrições propostas. Texto audiodescritivo. Temos o mapa do Brasil dividido em 5 regiões, onde cada uma é representada por cores. A região norte está situada na parte de cima do mapa e está representada pela cor amarela. Na parte direita do mapa está a região nordeste, representada pela cor lilás. Abaixo da região nordeste temos a região sudeste, representada pela cor laranja. Na parte inferior do mapa temos a região sul, representada pela cor cinza. E ao lado esquerdo do mapa temos a região centro-oeste, representada pela cor verde. Os estados de cada região são representados por siglas. O mapa regional foi dividido em cores para facilitar a localização dos estados. Texto modificado, comentários e sugestões da equipe de formadores. Essa é uma imagem complexa, por isso os formadores consideram o texto em conceito bom. No entanto, predomina nele um caráter mais explicativo. Ver a última frase. E menos descritivo. Deveria ser mais objetivo, como deve ser a AD. O uso de palavras como temos, por exemplo, é desaconselhável no ponto de vista da linguagem, bem como sua repetição. Imagem 4. Indígena. Fonte da imagem: espaçoeducar.net. Ilustração em preto e branco de um quadrinho com um pequeno indígena e uma cobra. Abaixo, as seguintes audiodescrições propostas. Texto audiodescritivo. Imagem preta e branca apresenta um garoto na floresta de rosto pintado, olhos arregalados, boca aberta, cabelo preto, estilo de cuia.
Nos braços e pernas, fitas de cipó. Vestido de uma tanga de palhas. Sua boca sai balão com a palavra uai. Ao lado esquerdo da imagem, tem uma cobra grande enrolada na árvore. Indo em direção ao garoto, ao lado esquerdo da imagem, tem uma cobra grande enrolada na árvore. Indo em direção ao garoto, ao seu lado direito, uma outra árvore com folhas e galhos. Acima da imagem tem o nome do texto, A Lenda do Guaraná. Abaixo da imagem tem o texto. Texto modificado, comentários e sugestões da equipe de formadores. O texto apresenta algumas variantes da linguagem oral. Tem e do regionalismo do norte do Brasil. Cuia, cobra grande. Variantes estas que devemos evitar na medida do possível em AD. O texto também poderia receber algumas contribuições, tais como: vestindo uma tanga. Da sua boca sai um balão com a palavra uai. O menino depara-se com uma cobra enrolada na árvore à sua frente. Página 39. Capítulo 4. A audiodescrição e o ambiente escolar. A audiodescrição, enquanto tecnologia assistiva comunicacional, deve fazer parte do dia a dia da escola inclusiva, enquanto ferramenta pedagógica corriqueira e promotora da inclusão. Por esse e outros motivos, a AD, no contexto educacional, não deve se limitar à audiodescrição dos materiais didáticos utilizados em sala de aula, mas também deve se estender às atividades recreativas, físicas e culturais desenvolvidas no âmbito das atividades escolares, dentro ou fora dela. Assim, é fundamental que gestores e educadores, bem como toda a comunidade escolar, permitam construir em si um comportamento audiodescritivo, de modo que alunos, alunas, porteiro, merendeira, professores, pais, entre outros, sejam capazes de audiodescrever, quando necessário for. A AD precisa ser uma atitude. No caso específico da sala de aula, o professor, interessado em fazer uma aula acessível, deve trabalhá-la desde o momento em que está preparando o seu planejamento semestral até a sua concretização por meio do plano de aula. A AD, como todo recurso inclusivo, deve ser planejada na prática escolar. O sucesso da ferramenta dependerá mesmo das possibilidades que a comunidade escolar poderá visualizar com seu uso, no seu espaço. Contribuição 5. As discussões sobre as possibilidades da AD no campo da educação, enquanto uma tecnologia educacional, já é alvo de pesquisa. Saiba mais na página disponível no QR Code. Escaneie. As possibilidades inclusivas da AD na escola. A audiodescrição pode ser empregada de várias maneiras no dia a dia da escola, desde a entrada do aluno na escola até a saída, orientada no caso das atividades extracurriculares. Listamos aqui algumas sugestões. Vejamos. Do espaço e mobilidade. Em seus primeiros dias de aula, o aluno DV poderá ser acompanhado pelo professor ou outro funcionário da instituição, por uma visitação em todo o ambiente físico da escola. Esses profissionais devem, no momento da circulação com o aluno, ir audiodescrevendo a escola para que o aluno tenha plena autonomia ao circular no estabelecimento em outro momento, baseando-se no fato de já ter anteriormente sido apresentado a este. Dos conteúdos disciplinares. No dia a dia, o professor pode trabalhar de uma forma inclusiva ao audiodescrever qualquer conteúdo escolar por ele ministrado e qualquer material didático por ele empregado, tais como slides, cartazes, livros, vídeos, entre outros recursos. É importante que todo esse material seja pensado na prática pedagógica, desde o planejamento semestral até a confecção do plano de aula diário. A aula, como bem sabemos, é o momento de materializar essa praxis. Essa previsão é necessária para que o professor tenha tempo de pesquisar, selecionar e analisar a melhor forma de audiodescrever o que será apresentado aos alunos. Atualmente, é difícil encontrar alguém que não tenha um celular,
ou que, ao menos, não conheça alguém que tem. E são esses recursos tecnológicos, de certa forma, básicos, que podem auxiliar o educador na hora de produzir as suas aulas. Das atividades recreativas, esportivas e culturais. O universo do conhecimento vai além das salas de aula, além das mesas, cadeiras, lousa e pincéis. É também parte do cotidiano do aluno e de sua formação as atividades recreativas, esportivas e culturais promovidas pela escola. Nessas atividades, a interação é um dos objetivos a serem alcançados. A inclusão da pessoa com DV nesses ambientes caminha a passos iguais com o âmbito educacional. Diante disso, o professor pode, aos poucos, inserir como uma prática contínua a AD em seu processo de ensino, independente da extensão que o mesmo tenha. A AD na minha sala de aula. A escola, enquanto espaço que se relaciona com a vida e que forma sujeitos, tem como função primordial promover o desenvolvimento do cidadão. Para que esse objetivo seja atingido, uma das formas é o planejamento de suas ações. Na condição de espaço de formação de sujeitos, ela está encarregada de incentivar, colaborar e se transformar em um ambiente amplamente democrático. Para Gandhin, 2007, a experiência não vem de se ter vivido muito, mas de se ter refletido intensamente sobre o que se fez e sobre as coisas que aconteceram. Sob esse prisma, as atividades que ela congrega, dentre as quais a aula, centro de toda a engenharia do sistema escolar e os responsáveis diretos pela construção do saber, os professores e alunos recebem uma atenção maior e ganham importância no centro de suas ações de planejamento. Para que as aulas tenham significado e os professores tenham sucesso em sua atividade profissional, é necessário que eles façam, além da ação, a reflexão sobre o trabalho que desenvolvem com seus alunos, tentando buscar sempre melhores resultados para que mais tarde aqueles possam viver bem. Essa reflexão e o sucesso da atividade não são redimensionados sem que tenham sido pensados e planejados. Planejamento e audiodescrição, por Silvia Janaína de Oliveira Pimentel. Para Vasconcelos, 2000, o planejamento deve ser compreendido como um instrumento capaz de intervir em uma situação real para transformá-la. Fica reservado a ele, pois, a função de direcionar o trabalho de forma que este aconteça de maneira consciente, capaz de organizar e proporcionar mudanças, intervenções. Segundo o censo de 2010, o Brasil tem uma população significativa de pessoas com deficiência visual, entre cegos e baixa visão. Dentro desse contingente populacional, muitos estão em idade escolar, e a escola, mesmo preocupada com o sujeito e mergulhada em ações, às vezes não acolhe o dever pedagogicamente. Essa é uma situação real que carece de intervenção. A inclusão escolar tem sido uma das metas do governo federal, desde a Constituição de 1988 e explicitada na LDB em 1996. Na Convenção da ONU de 2006, Brasil 2007, esses propósitos ficaram consolidados, validados no Brasil com status de emenda constitucional. A inclusão agora é lei, mas acima de tudo é um respeito ao ser humano em sua diversidade e riqueza. Com o apoio de recursos assistivos que permitem o acesso dos alunos aos espaços escolares e possibilitam a realização das atividades, participamos deste processo inclusivo. As tecnologias, cujo foco está na pessoa com deficiência, objetivam permitir-lhe realizar tarefas cotidianas com autonomia e independência. Best 2008. A ênfase na independência do indivíduo, usuário dessas tecnologias, está presente em diversos autores, pois contribuem para proporcionar ou ampliar habilidades funcionais de pessoas com deficiência e, consequentemente, promover vida independente e inclusão. Assistiva, 2010. O mesmo ocorre no ambiente escolar, onde elas são adotadas. A audiodescrição é uma tecnologia assistiva
Destinada a pessoas cegas com deficiência intelectual, com TDAH, ela permite que as mesmas tenham acesso à cultura e ao lazer. Assim sendo, pode tornar-se um recurso acessível no campo da educação, trazendo significativa contribuição no aprendizado de crianças com e sem deficiência. Mota, 2011, defende o potencial do recurso para o ensino. Para ela, o uso da audiodescrição na escola permite a equiparação de oportunidades, o acesso ao mundo das imagens e a eliminação de barreiras comunicacionais. Portanto, podemos acrescentar esse recurso ao planejamento de acordo com a necessidade de cada turma ou série, pensando na inclusão e no melhor aprendizado dos educandos. Se posso usar a audiodescrição na sala de aula, como ela é descrita no meu planejamento? No Brasil, o emprego da AD na área educacional no ensino regular ainda vem se desenhando pouco a pouco, mas já é possível comungar de algumas experiências interessantes. Vamos conhecer mais? Relato de experiência, AAD, nas aulas de ciências. Esse trabalho nasceu das observações feitas na disciplina de estágio 1, em escola pública da cidade de Manaus. Ao acompanhar a professora de ciências em suas aulas para o 8º e 9º anos, ouvi nos comentários dela e nos dos outros professores que a falta de atenção dos alunos daquelas turmas era um problema para a aprendizagem deles. Naquele momento, estava tomando as primeiras noções da audiodescrição e compreendia que, em tese, seu público primeiro era a pessoa com dever, mas, ao ouvir os comentários dos professores sobre a questão da atenção, fiz uma ligação com a audiodescrição. Mesmo sendo a audiodescrição uma ferramenta direcionada a alunos com deficiência visual e déficit de atenção, pensei que talvez fosse possível empregá-la com os alunos ditos normais para observar sua aplicabilidade junto a eles. O professor pode elaborar, ele mesmo, o seu material, usando a audiodescrição. No entanto, para essa experiência, usei materiais disponíveis na internet, vídeos nos quais pudesse visualizar um conteúdo interdisciplinar. Em termos do planejamento, a prática foi pensada a partir da metodologia da pedagogia histórico-crítica. Ela foi escolhida por ser uma didática nova e de fácil aplicabilidade. Está dividida em 5 etapas. A audiodescrição aparece na terceira. Os passos da pedagogia histórico-crítica, segundo Gasparin, 2011, são: 1. Prática social inicial. Caracteriza-se por uma preparação, uma mobilização do aluno para a construção do conhecimento escolar. 2. Problematização. É o elemento-chave na transição entre a teoria e a prática, isto é, entre o fazer cotidiano e a cultura elaborada. É o momento em que se inicia o trabalho com um conteúdo sistematizado. 3. Instrumentalização. Ações didático-pedagógicas para a aprendizagem. A instrumentalização é o caminho através do qual o conteúdo sistematizado é posto à disposição dos alunos para que o assimilem e o recriem, e ao incorporá-lo, transformem-no em instrumento de construção pessoal e profissional. É, nesse momento, que a audiodescrição se apresenta como ferramenta para dar suporte ao professor como mediação pedagógica. A rede social pode ajudar na interação dos alunos com a audiodescrição. Para tanto, criar um grupo direcionado aos alunos no Facebook e postar vídeos com audiodescrição para que os mesmos façam seus comentários é uma das formas de aprendizado. O objetivo nesta etapa é que os alunos sejam capazes de comentar o vídeo em seu conteúdo interdisciplinar. 4. Catarse. Na catarse, o educando é capaz de situar e entender as questões sociais apresentadas no início da etapa e trabalhadas nas demais fases, situando o conteúdo em uma nova totalidade social e dando à aprendizagem um novo sentido. O conteúdo tem agora para ele uma ressignificação. Constitui um novo instrumento de trabalho, de luta, de construção da realidade pessoal e social.
5. Prática social final dos conteúdos. É uma nova proposta de ação a partir do conteúdo aprendido. Mesmo estando em meio, ainda, às aplicações da audiodescrição, que é o terceiro passo da pedagogia histórico-crítica, já foi possível observar que houve uma mudança nos educandos, no que se refere à atenção e concentração. A afirmação procede porque, por meio das observações feitas por eles e visualizadas por mim, no perfil criado, percebeu-se certa apreensão do conteúdo trabalhado ali. Os comentários produzidos por eles já denunciam, de certa forma, uma mudança na maneira de ver o conteúdo e compreendê-lo. Mostrar aos alunos a importância da audiodescrição na escola como ferramenta de inclusão para que haja uma mudança de postura não só do aluno, mas também do professor é o próximo passo. Ao final, seguindo o quinto passo, haverá uma produção de matérias com audiodescrição, vídeos e figuras, direcionadas à disciplina de Ciências e Química. Por Silvia Janaína de Oliveira Pimentel. Importante. A professora do relato anterior utilizou os vídeos com a AD já disponíveis na rede mundial de computadores, mas o professor pode fazer a audiodescrição de qualquer imagem que queira utilizar em sua aula. Fazer, portanto, uma aula planejada para inserir a AD é o melhor caminho. É preciso pensar seu uso no processo do conteúdo a ser trabalhado. A AD e os planos de aula. Agora que você compreendeu o quanto é importante planejar o uso da AD a partir de dada metodologia pedagógica, acompanhe o plano de aula no qual a audiodescrição foi feita pelo professor, com texto e imagem de sua própria construção e escolha. O plano apresentado nesta sessão é resultante da oficina de formação promovida pelo projeto Apoema, MCTI, em parceria com o projeto Aruman, SECAD, ambos administrados pelo Instituto Federal do Amazonas, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação de Presidente Figueiredo, Amazonas. Plano. Aula de Ciências. Escola. Centro Educacional Fernando Matos de Souza. Série. Multissérie. Alfa. Primeiro ciclo. Segundo ciclo. Turma. Única. Turno. Matutino. Docentes: Maísa Lemos de Lima, Manuel Diógenes Correia Batista. Disciplina: Ciências. Assunto: os órgãos dos sentidos. Previsão de aulas: 2 aulas. Objetivo geral: identificar os órgãos dos sentidos, seu funcionamento e cuidados necessários. Desenvolvimento metodológico. Motivação. Acolhida. Dinâmica dos sentidos. Desenvolvimento. Aula expositiva e dialogada. Pesquisa e coleta de imagens. Produção de texto. Questões para debate coletivo. Que imagem está vendo? Que sentido utiliza na identificação da imagem? Ao descrever essa imagem oralmente, podemos saber a que imagem se referiu? Atividades previstas para os alunos. Dinâmica dos sentidos. Pesquisa de imagens em revistas ou coleta no entorno da escola por câmera digital. Procedimento de avaliação. Produção textual. Texto descritivo. Debate avaliativo da atividade proposta. Recursos utilizados: didáticos, livro didático, quadro branco, pincel, cola, tesoura, revistas, jornais, lápis e borracha. Tecnológicos: celular, câmera digital, computador e caixa amplificada. Humanos: alunos, professores e estagiário. Descrição da ferramenta utilizada.
Audiodescrição. Faça uma descrição minuciosa sobre de que modo ela se insere na aula. A audiodescrição foi utilizada como uma abordagem de valorização dos órgãos dos sentidos. Destacamos especialmente o sentido da visão e da audição, os quais são de suma importância para nós e para essa ferramenta. Buscamos valorizar também a questão do texto descritivo, com nuances de audiodescrição, para chamar a atenção dos alunos para uma produção textual mais enxuta, sem subjetividade. Na aula, após a abordagem da dinâmica dos sentidos, pedimos que os alunos formassem duplas e escolhessem imagens em jornais, revistas ou, se quisessem, poderiam registrar nos arredores da escola uma imagem e descrevê-la. Dado o trabalho, orientamos os alunos nas duplas e, em seguida, de posse de 2 roteiros audiodescritivos, ainda com base na temática da aula, pedimos que eles ficassem atentos, porque nós iríamos ler 2 textos audiodescritivos. Feita a leitura, solicitamos, em seguida, que os alunos associassem, por meio da leitura que fizemos dos textos, as imagens a que fizemos referências, produzindo uma espécie de desenho mental. Depois que se pronunciaram oralmente os alunos, as imagens foram apresentadas e ressaltamos a importância dos sentidos, objetos de nossa aula. Os textos audiodescritivos que produzimos e as imagens escolhidas foram a de uma ave e a da bandeira brasileira. Roteiro audiodescritivo 1. Imagem da ave. Imagem colorida de uma estátua. Ao seu lado direito, a seguinte audiodescrição proposta para a imagem. Estátua de uma ave de bico amarelo, pescoço longo, penas brancas, com pernas longas, finas e pretas, fixada em uma base verde com 6 lados, em cima da grama também na cor verde. Roteiro audiodescritivo 2. Imagem da bandeira. Imagem colorida da bandeira do Brasil. Ao seu lado direito, a seguinte audiodescrição proposta para a imagem. Imagem de uma bandeira retangular de cor verde. Dentro do retângulo, um losango de cor amarela e no centro dele, um círculo na cor azul, com uma faixa branca no meio e a frase Ordem e Progresso, em letra maiúscula. Na parte de baixo da faixa, 26 estrelas brancas aparecem e na parte de cima, uma estrela, também na cor branca. Formas de usar e fazer AD. Muitos educadores ainda se preocupam em como irão utilizar a audiodescrição no ensino, seja nos conteúdos escolares ou na vivência da sala de aula. Essa preocupação existe porque eles supõem ser este recurso de natureza complexa, já que está vinculado a um produto, filme, peça, livro, etc. Não sabem como fazer. Alguns dizem que é difícil fazer AD e que ela vai requerer um trabalho além daquele que o próprio magistério normalmente se encarrega. Embora sejam plausíveis tais argumentos, para uma escola que se compreende inclusiva, o manuseio de novas tecnologias é imprescindível. Isto significa que o compromisso com a inclusão está na pauta da escola e dela os educadores, de modo geral. Isto significa que o compromisso com a inclusão está na pauta da escola e dela os educadores, de modo geral, são seus primeiros agentes. Então é preciso romper algumas barreiras, algumas vezes aumentar as responsabilidades para fazer o processo inclusivo caminhar. As novas tecnologias ganharam, nesta ação, uma importância tamanha. Marcada a era em que vivemos, são elas também que modificaram significativamente nossas relações comunicativas em todos os espaços.
A audiodescrição entra no cenário educacional brasileiro como técnica de tradução, ampliando as possibilidades de comunicação com os alunos. E apesar dela ter alguns componentes do ponto de vista mais técnico, conforme vimos anteriormente, vide capítulo 2. Na sala de aula, ela poderá fazer-se presente sobre variadas formas. E o próprio educador poderá construí-la utilizando o material de que dispõe cotidianamente. Ele será roteirista e narrador ao mesmo tempo, se quiser. Mas se é tão fácil assim, onde estão os exemplos? Vamos conhecer algumas formas então? Você já sabe que o sucesso de qualquer técnica ou recurso dependerá de um bom planejamento. O uso da AD, como qualquer outro procedimento pedagógico, exige que se conheça a clientela e suas necessidades de aprendizagem, para, somente depois, traçar estratégias e buscar o material adequado para alcançar este ou aquele objetivo de aula. Você viu nos exemplos anteriores dois modos de incluir a audiodescrição na aula. A primeira, proposta pelo relato, é a de usar o material que a web já disponibiliza. A segunda, conforme os planos de aulas, é produzir o próprio educador a audiodescrição. Se o primeiro caso for o mais eficaz para sua aula e se sua comunidade já dispõe de recursos tecnológicos, esta é uma possibilidade. Pode-se encontrar muitos filmes, curtas, histórias infantis, clipes musicais com audiodescrição. Em aula de língua portuguesa, que se queira trabalhar poesia, pode-se usar um clipe musical, por exemplo. Caso interesse trabalhar uma resenha, uma boa sugestão seria o trailer de um filme. Não esquecer-se, neste primeiro caso, de 1. Escolher um conteúdo de sua unidade didática, como fizeram os professores dos planos que você acompanhou anteriormente. 2. Vencida esta etapa, o próximo passo é fazer a seleção da imagem, cenário, que melhor servirá para seu trabalho. 3. Depois, escolher o material disponível que mais se aproxima daquela imagem que se pretende trabalhar. Às vezes, não encontramos o vídeo exato, por isso, ter uma visão interdisciplinar do conteúdo dará ao professor um poder de escolha maior. 4. Há situações em que encontramos vídeos, mas sem audiodescrição. Neste caso, poderá inserir narração com auxílio de programas como o Movie Maker ou o iMovie, disponíveis gratuitamente e de fácil manuseio, ou com o auxílio de um celular, nos modelos que dispõem de programa de voz, e gravar a narração para ser lida juntamente com o vídeo. Em ambos os casos, o cuidado será o de fazer a entrada da audiodescrição no tempo destinado a ela, para não chocar-se com a voz do vídeo, caso já exista. Ver Timecode, Roteiro B, capítulo 2. Contribuição 6. Para saber mais sobre o programa Movie Maker e como utilizá-lo, acesse o material disponível no QR Code. Escaneie. Se o professor decidir de fazer ele próprio a audiodescrição, os passos serão: 1. Escolher o conteúdo didático. Exemplo: crescimento populacional e miséria. 2. Escolher uma imagem ou várias. Exemplo: uma criança no lixão, casas de papelão, mendigos, etc. 3. Proceder à escrita de cada imagem a ser usada. Ver plano de escrita da audiodescrição no capítulo 3. 4. Se o professor quiser apresentar todas as imagens em slides do PowerPoint, poderá inserir a audiodescrição em cada slide. Veja como fazer. 1. Abra o slide no programa PowerPoint e procure pela aba Gravar, na parte superior esquerda.
2. Escolha o slide que você deseja inserir a gravação e, em seguida, clique na opção Áudio. Captura de tela aproximada da barra de ferramentas do programa PowerPoint. No canto superior direito, há um quadro vermelho indicando a opção Gravar. Abaixo, no lado esquerdo, um quadrado vermelho indica a ferramenta Áudio, cujo ícone é um microfone. 3. Uma nova janela irá aparecer em sua tela. Nomeie seu arquivo como desejar e, em seguida, aperte o botão vermelho para iniciar a gravação do áudio. Captura de tela aproximada da janela Gravar Som. Na parte superior, sob um quadrado vermelho, está a opção Nome, onde se pode nomear o arquivo que será gravado. Abaixo dele, há 3 opções: Play, Parar e Gravar. Esta última está sendo indicada por um quadrado vermelho. 4. Ao terminar de realizar a audiodescrição, aperte o botão vermelho para parar a gravação. Em seguida, clique em OK. Captura de tela aproximada da janela Gravar Som. Entre as 3 opções, agora está sendo indicada por um quadrado vermelho a segunda opção, Parar. Abaixo, está sendo indicada por um quadrado vermelho a opção OK. 5. Posicione o ícone de áudio na parte que desejar, e seu áudio estará pronto para ser reproduzido no slide. Captura de tela aproximada de um player reprodutor de áudio. Abaixo dele, um símbolo que remete a som. No player, há a duração do áudio e as opções de avançar e retroceder, seguida da minutagem do áudio. Ao lado, o controle de volume. Também é possível fazer um filme com as imagens e inserir a audiodescrição. Com programas como o Movie Maker e o iMovie disponíveis na web para baixar. A audiodescrição também poderá ser feita ao vivo, sem auxílio de nenhuma tecnologia. Nesse caso, a única exigência, como aquelas que já conhecemos, planejamento, conteúdo didático e imagem, é o texto audiodescritivo, ou roteiro, que poderá estar no papel solto ou colocado junto à imagem, como em um cartaz, e pronto para ser narrado pelo professor Ou por qualquer comunitário escolar. Importante. Educadores. Conforme os exemplos vistos, é possível no ambiente escolar e na sala de aula utilizar uma audiodescrição mais simples. Entendemos que a compreensão do roteiro audiodescritivo é o passo mais importante e fundamental para se fazer AD na educação. Compreendido isto, a melhor maneira de narrar, seja ao vivo ou gravada, é uma escolha pessoal, de acordo com suas necessidades e particularidades de sua escola e alunos. Pense nisso e decida-se pelo uso dessa tecnologia assistiva e inclusiva. Página 49. Conclusão. O que dizer mais sobre a audiodescrição e sua interlocução com a educação? Gostaria de fazer então um breve relato para mostrar como chegamos até aqui. Em agosto de 2011, em Brasília, pela Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão, SECAD, participei de um curso de formação de professores, cujo tema central era a audiodescrição. Professores e gestores de programas de inclusão do país participaram desta formação, que incluía também um processo de sensibilização nossa, no sentido de compreender o deslocamento daquele que não via face a produtos visuais, imagens estáticas, filmes, entre outros. Durante esse período de ambientação em que perdemos temporariamente a visão, pudemos, ainda que em poucos instantes, simular a problemática da deficiência visual. O imaginário produzido pela sinestesia das imagens dos que viam era negado àqueles que visualizavam o mundo pelas mãos e sons. Para os deficientes visuais, mesmo os que um dia tiveram visão,
parte desse mundo visível e colorido era sem cor, sem som, sem desenho, sem referência. Como se situar num espaço assim? Essa foi uma pergunta que me incomodou muito durante toda a formação. A audiodescrição, portanto, mesmo com a complexidade que a envolvia, do que concerne às questões técnicas naquela ocasião, como também pareceu a muitos outros professores em outras oficinas, era uma possibilidade de resposta àquela indagação. Complexo ou não, era um caminho. Pela força da revolução digital, da qual são frutos as tecnologias educacionais e as tecnologias assistivas, que, no caso da audiodescrição, são convergentes, tem possibilitado à escola cada vez mais cumprir seu papel social, incluindo o indivíduo, transformando-o em sujeito, em cidadão. Se temos um compromisso, pois com os nossos alunos, sobretudo com aqueles cujas necessidades específicas são pontuais, é preciso alargar as nossas possibilidades enquanto educadores. Dominar algumas ferramentas, como a AD, para dar conta da inclusão, é imprescindível nesse novo tempo de diversidade. Daquela oficina de 2011, o resultado é este livro, Maria Lúcia Tinoco Pacheco. Contracapa. Fundo amarelo com vários círculos em amarelo claro e estrelas brancas. Ao centro, um retângulo branco. Dentro dele estão as logos do Ministério da Educação, seguido pelo logo do governo federal ao lado. Abaixo estão os logos da CETEC, Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica, e do IFAM. Em seguida, os logos do Espaço Curupira e do Projeto Maloca Acessível. Abaixo e ao centro, as seguintes informações de localização e contato. Maloca Acessível, Centro de Referência em Acessibilidade Comunicacional da Rede Federal de Educação Tecnológica. Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas. Avenida 7 de Setembro, 1975, Centro, Manaus, Amazonas. E-mail maloca@ifam.edu.br. Telefone 92 3621 6710. Instagram @espaço.curupira. YouTube e TikTok @espaço Curupira.